pessoal, vamos então iniciar nossos estudos falando da química orgânica. Química orgânica são os produtos relacionados à química orgânica. Bom, os estudos na área da química orgânica foram responsáveis pelo desenvolvimento de uma série de produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Tintas, corantes, materiais de higiene e limpeza, soldas, amadurecimento de frutas e substâncias responsáveis pelo cheiro, o aroma das frutas e perfumes. Tá? E uma matéria-prima muito importante para a produção de compostos na área da química orgânica é o petróleo. Então, vários produtos aqui, como vocês podem ver, plástico, tecido, borracha, medicamento, cola, tintas já mostrei ali, explosivos, fertilizantes. Todos esses produtos aqui são desenvolvidos com essa matéria-prima aqui, que é considerada como um verdadeiro ouro negro, que é o petróleo. E em virtude disso, muitos países entram em confronto, em atrito aí, para serem os maiores exploradores dessa fonte riquíssima aqui de matéria-prima. Ok, então a química orgânica ela se preocupa então em estudar e formular teorias e desenvolver produtos que tenham o átomo de carbono, porque esse átomo aqui tem uma série de particularidades ligadas às propriedades dele. Então, o átomo de carbono está aqui no grupo 14, então ele tem 4 elétrons nessa última camada, e ele assim pode fazer 4 ligações, inclusive com ele mesmo, formando cadeias. Aqui estão algumas possibilidades de ligação com carbono, tá? Sempre mostrando 4 ligações em torno do átomo de carbono. E aqui a gente tem materiais particulares, materiais mais simples formando carbono, com carbono, que são os hidrocarbonetos. Tá? Então, quando eu tenho uma cadeia carbônica, na verdade não é uma cadeia, quando eu tenho uma substância com um átomo só de carbono, tá? Só carbono e hidrogênio, eu tenho metano. Met é o prefixo que eu uso para designar a formação de um composto orgânico com só um carbono. Tá? Um só carbono. Então, e o prefixo ano é devido à presença de somente ligações simples no carbono. Tá? Quando eu tenho o prefixo et, isso que significa que eu tenho 2 carbonos na cadeia. Certo? E eno, o sufixo eno, é devido a pelo menos a presença de uma ligação dupla na cadeia. Quando eu tenho o prefixo prop, isso quer dizer que eu tenho 3 carbonos na cadeia. E o sufixo dieno significa que eu tenho 2 ligações duplas. Certo? Então aqui, quando eu tenho uma ligação tripla, pelo menos, eu tenho um etino. Certo? Ok. Então, se o carbono está fazendo uma ligação com o hidrogênio, tá? A possibilidade de ligação com o hidrogênio, aliás, é só uma, porque o hidrogênio só tem um elétron. Então, sempre quando o carbono se ligar com o hidrogênio, vai ser em torno por uma ligação simples. No oxigênio, ele pode se ligar por uma ligação simples ou por 2 duplas. Aqui eu tenho 2 exemplos, mas existem mais. No nitrogênio, existem 3 possibilidades. Ou ele vai fazer 3 ligações simples, ou uma ligação simples e uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Então, aqui temos uma cadeia carbônica com 4 carbonos, 5 carbonos, tá? Que podem ser representar todos os hidrogênios, mas eu posso suprimir também a presença dos hidrogênios e redesenhá-los aqui do outro lado. Aqui eu tenho 3, voltando aqui, eu tenho 3 ligações simples, e ao invés de escrever aquelas 3 ligações simples ali, eu só represento o número de carbonos que estão, de hidrogênios que estão ligados ao carbono.
Tá? Então, aqui também, em vez de representar as 8 ligações aqui, 4 aqui mais 4 aqui, eu represento o número de hidrogênios que eu tenho aqui, e assim eu tenho 2, 4, 6, 8 ligações que eu suprimi aqui. Uma forma mais simplificada de representar a cadeia carbônica, certo? Se familiarizem com essa maneira de representar. E também posso representar dessa forma, né? Aqui no meio, em vez de representar todos os carbonos aqui e seus respectivos hidrogênios, eu represento aqui os hidrogênios e percebam que eu mantenho a ordem de a cada carbono eu tenho 4 ligações em volta dele. Esse carbono aqui, por exemplo, eu tenho ele aqui, 2 ligações com hidrogênio de um lado, uma ligação com carbono de outro e outra ligação com carbono do lado. Essa ligação aqui não está sendo feita com hidrogênio, só com hidrogênio, está sendo feita com outro carbono. Tá? Ou então também eu posso suprimir esse grupamento aqui, ó, e escrever com o índice 3 aqui embaixo. Aqui eu tenho todos os átomos sendo representados, mas eu posso representar dessa forma, tá? Colocando índices nos hidrogênios. Ou eu posso representar dessa forma, então, considerando que em cada vértice dessa figura geométrica eu tenho um carbono. Não represento os carbonos, em cada vértice eu represento, é como se eu contasse um carbono, e eu não represento, eu não mostro os hidrogênios da cadeia principal. Mas eu sei que como o carbono faz 4 ligações, essas 4 ligações vão estar sempre presentes aqui. Então eu tenho uma ligação com carbono dessa ponta, a ligação com carbono dessa ponta e as 2 ligações com hidrogênio que eu posso suprimir. Tá? Então, são várias maneiras de representar a cadeia carbônica e eu quero que vocês se familiarizem com essas aí. Aqui também, da mesma forma, essa estrutura aqui é a mesma dessa, só que aqui eu suprimi todos os hidrogênios. Todos os hidrogênios estão suprimidos aqui. Então aqui, nesse átomo, nesse vértice, eu tenho um átomo de carbono. Em cada vértice eu tenho átomos de carbono, certo? Em vez de desenhar, ele está aqui. E aqui as ligações duplas também estão sendo representadas e os átomos de hidrogênio sumiram. Mas eu sei que tem, porque eu sei que o carbono faz 4 ligações e aqui em cada vértice eu só tenho 3 ligações representadas, né? Essas duas aqui de um lado, essa aqui de outro, então a outra ligação com certeza vai ser feita com hidrogênio. O único átomo que eu posso suprimir da estrutura